o play. Gente, a clínica do sujeito. Lá, a sujeitação a outros imaginários. Quando a gente fala do nosso tema, vamos perder o desejo do neurótico obsessivo, certo? Eu postei para vocês no grupo a questão do desejo, o gozo. Qual é o gozo do obsessivo e qual é o gozo do histérico? Treinando o gozo do obsessivo para esse negócio funcionar. Qual é o gozo do obsessivo e qual é o gozo do histérico? Qual é o desejo do obsessivo e o desejo do histérico? O do obsessivo é o desejo do escravo. Como é que é o desejo do escravo? Do obsessivo é o desejo de escravo? Ou do histérico é o desejo de escravo? O do obsessivo, toda a questão do gozo se trabalha a questão do escravo. Mas como é que funciona para o obsessivo? É uma preposição que a gente muda só para compreender. Essa eu já sei, não vou responder nada, não estou de sacanagem. Vamos lá? É uma frasezinha simples que esclarece muito. O gozo do neurótico histérico é o gozo do outro. E o gozo do neurótico obsessivo é o gozo, um é no outro, histérico. O outro é do outro. Então o obsessivo ele é invadido pelo desejo do outro. É o outro que quer. É o outro que me acusa. O histérico é o novo. Isso, exatamente. A diferença é só a preposição. Enquanto o histérico se aloja no outro e não em si mesmo, então ele goza no outro, ele sente no outro, ele faz com que o outro realize esse desejo. Só que quando ele faz isso, o medo dele, o sofrimento dele é porque ele se perde no outro. O obsessivo é do outro. Ele utiliza os valores do outro, o conceito do outro, se julga a partir do outro. Tudo é construção a partir do outro. Por isso Lacan vai trazer uma discussão, ele vai falar da questão da assujeitação a outros imaginários. O que é o imaginário? Vamos revisar esse conceito. O que é imaginário para Freud e para Lacan? Imaginário é essa construção a partir do... É inconsciente, mas é a partir do... Débora, vou fazer aquela perguntinha da palestra, será que eles vão aceitar? Desculpa, eu estava meio longe. Quando surge o inconsciente? O inconsciente surge, nós nascemos com o inconsciente, olha... Isso ficou muito legal na palestra. Um parênteses dentro. O inconsciente surge ou nós nascemos com o inconsciente? Essa é boa. Eu vou agregar uma palestra no meu primeiro encontro de psicanálise. Verdade? Mas essa não pode repetir, porque ela é... Eu gostei. É um texto de Freud sobre o inconsciente. É bem Eu acho que a gente já nasce com o inconsciente. E ao longo, com o tempo, surge a partir da... Você não sabe? Eu sei. Eu acho que você lembra das coisas da... Dizem que tem as marcas no útero. Observa, inconsciente. Não é quando a minha mente surge e nem quando a minha estrutura psíquica surge, minha psique. Quando o meu inconsciente surge, ele surge ou eu nasço com ele? Eu acho que ele nasce. Se você perguntar a palestra, quando o inconsciente surge, essa é a palestra, então deve surgir. Não é essa palestra. É o inconsciente e como ele... E qual É quando. Não é como, é quando. Então, mas se é quando ele surge, então Não, o tema da palestra não é o inconsciente e sua influência sobre nós. Verdade, perdão. A questão básica é que Freud não coloca o inconsciente no sentido de ser... ele não coloca a mente, a psique, a psique como inconsciente e consciente, mas coloca a psique que em determinado momento se cliva, quebra, e ao se quebrar uma parte se torna recalcada. Então eu tenho uma psique inteira, completa, eu nasço com ela, id, puro, não tem sentido, e aí ela vai se construindo, aí a gente estudou no narcisismo, né? Ela vai construindo um ego. Nessa construção do ego, enquanto esse ego não tem limites e não acolhe, não é só não tem, pode ter, ela não acolhe, não compreende limites. Então, enquanto ele é invasivo, enquanto ele é perverso, ele está se expandindo, ele está crescendo, é uma psique una. Em determinado momento, ele se torna desconfortável, ele não dá conta mais de prosseguir porque a realidade o impede. Quando esse ego se vê impedido, ele se quebra.
ele se quebra e recalca uma parte dele. O que é recalcado é o inconsciente. Então a resposta é o inconsciente, é o que o Alex colocou, o inconsciente surge. Ele surge então a partir do momento que a primeira coisa é recalcada. O primeiro recalque É é o que vai dar origem ao inconsciente. Para Freud. Para Freud, para Lacan também. Para Lacan também, essa, não, tá. Isso já não há tanta discussão sobre isso. Ah, Né? tá. Porque como o inconsciente é o recalcado, eu não nasço com o recalcado. Uhum. Eu nasço O o inteiro, né? E aí vem toda aquela discussão. Quando é que eu tenho a primeira clivagem, o primeiro rompimento? É no momento em que o cordão umbilical é cortado, então eu tenho essa primeira cisão. Quando eu tenho a segunda cisão, quando o meu ego é partido no meio. Tá quente, né? Será que a Carla consegue Uma tirar pra delícia gente aqui. aí? Vamos É só o de lá, cara. Não, pode ligar agora. 17 graus? Nossa. Não, foi 24. Foi 16 horas. Eu cheguei aqui, tava quase o Polo Norte. Eu cheguei com 16 Aí Pode ligar que eu vim preparada. Eu vou ter que voltar essa aula aí. Então o inconsciente nasce quando a primeira. Não, surge quando acontece o primeiro recalque. Isso. Aconteceu o recalque, automaticamente eu dei a origem ao inconsciente. Então, e é interessante que eu estava ouvindo uma palestra, e a pessoa falando do inconsciente, ele traz uma visão que não é essa visão freudiana, e é um psicanalista. E eu falei assim, eu acho que ele esqueceu um pedacinho da teoria. O que ele fala? Ele coloca o inconsciente como o mais profundo da mente, que é exatamente o que Freud contesta. O inconsciente Então, não é o mais profundo da mente. Foi isso que eu fiquei chocada na tua palestra lá. Você viu que porque- eu me contive, né? Porque toda vez, o inconsciente é uma mente profunda. Então, todas as vezes que eu me aprofundo no inconsciente. Não, Não são é- estruturas distintas. São sistemas. Então, eu tenho sistema inconsciente, sistema consciente. Com regras distintas, com lógicas distintas, com desejos distintos. Na verdade, o desejo é do inconsciente. Por isso né? os sonhos. O sonho me conta não da minha estrutura, por isso eu não posso interpretar o sonho com a linguagem do consciente, porque quem sonha é o inconsciente. Tá, mas agora, por exemplo, você está falando então que Mas o meu inconsciente inconsciente surge trabalha. no sujeito quando ocorre o primeiro recalque. No Isso. caso, o nascimento. Não, Parto. não. Porque corta o cordão. Não, esse é a primeira divisão, e não recalque. Qual que é o primeiro recalque? O primeiro recalque é Pode ser algo qualquer um que para cada um, assim, pode ser uma um lembrança que legal, eu nunca vou resgatar. Mas vem cá, isso uma for. lembrança antes do nascimento ou Não, Ou eu depois? eu não, vamos pensar no passo do narcisismo. Eu nasço, nem ego eu tenho. Tá, então vai ser depois que eu nasci. Vai surgir o inconsciente. Depois dos 3 meses de vida. Tá, mas aí, agora que eu vou, na verdade, vou lançar uma outra pergunta. Quando faz a questão da hipnose e tudo mais, vamos levar no útero. A hipnose não dá conta de me conduzir ao inconsciente. Nunca dá? Não, ao Mas o inconsciente não. só. O inconsciente não. Ela vai me levar para memórias. A hipnose só resgata memórias. E as memórias não estão no inconsciente como memórias. Elas estão com memórias na minha história e o recalcado delas, o recalcado, está completamente recalcado, não tem acesso. O neurótico delas, o que não foi adequadamente recalcado, que está escapando, esse escape, né, agora eu vou buscar as cenas que me remetem ao sofrimento. Aí o que acontece? No processo hipnótico, é por isso que Freud abandonou a hipnose. Na hipnose eu estudo a cena. Certo? Eu estudo a cena. Só que a cena não é um problema. É o objeto A é o problema. O recalcado é um problema. E o recalcado não é uma cena específica. Aquela cena específica me foi obrigada a recalcar alguma coisa, algum desejo. O desejo é recalcado. Tá, mas então agora. Então, Então, caiu isso a hipnose vai me atingir o meu pré-consciente. Tá, então, mas e aí quando fala que leva no útero e traz algumas coisas do útero que a criança sentiu lá dentro da barriga da mãe? Na verdade, Isso ela aí traz é uma do pior? história. Mas Uma que história tá- construída com qual lógica? Se eu estou contando, qual é a lógica da qual eu conto? Do consciente. Consciente, então Então, eu aquilo estou- lá não existiu. Aí que está a questão. fantasioso. Essa é uma fantasia. É uma É uma fantasia. fantasia. E o que a gente vê que de fato é uma fantasia? Se você pega uma pessoa e hipnotiza, você faz regressão, certo? Foi o útero da mãe. Faz progressão. Já viram progressão de hipnose? Não.
Eu hipnotizo a Leslie e falo assim, nós estamos agora em 2020. Onde você está? Ela vai me contar onde ela está. É fantasia, então. Mas aí tem... A questão é que a hipnose, né? O que se consegue provar? É que eu, na minha mente, consigo trazer todos os tempos possíveis. Eu começo a criar, trazer todo o meu delírio. Se dentro da hipnose eu estou trazendo conteúdos verdadeiros, que eu colhi das minhas informações, né? Agora do futuro não, são projeções. Eu vi uma experiência onde a pessoa fala assim, o que você está fazendo? Eu estou fazendo direito, estou na faculdade, contou toda a história dele. Ok, hipnotizou, nós estamos agora no ano, jogou para o futuro. Onde é que você está? Ele tinha colhido as informações, que ele ia para Campinas, ele ia ser juiz, ele ia se casar e ter 2 filhos. Essa era o que ele já tinha contado. Na verdade, é o desejo que vem à tona. Falei para vocês que ia ter surpresa hoje? Então, na verdade, é o desejo que vem à tona. Aí vem todo o projeto construído, aí ele jogou lá, 2000 e tanto. É tudo fantasia. Aí ele começa a trazer uma história. Não é invenção. De fato, a mente dele entra no jogo e constrói uma história. E ele fala assim, nós estamos agora em 2020. Onde você está morando? Ele fala assim, estou morando, ele descreve a casa. Estou morando em Campinas. Aí seria um jeito assim, de captar o desejo? Ou não? Sim. O desejo? Não é o desejo inconsciente. Não é o desejo do qual eu não dou conta de que eu vou ter que construir. Mas é o meu querer, a forma como eu interpreto que aquilo pode ser realizado. É nisso que Freud vai dizer assim, que os nossos sonhos são projeções do futuro. Por exemplo, a pergunta que foi feita para Freud é, sonho profetiza? Sonho? Eu falo, sim. Mas por quê? Porque o meu sonho está me contando o futuro? Não, o meu sonho está contando como eu vou construir o futuro. Está te conduzindo a isso. Então eu vou fazer todos os passos para aquele futuro que eu Um sonho que eu tive profetizou porque eu estava construindo, mas o outro é porque... Sabe aquela história? Como é que é? Eu não acredito em bruxas, mas que elas existem. Eu estou para polemizar aqui, então. Agora eu quero entender uma fala. Sujeito mesmo. Não avançamos, hein? Tá, mas agora eu fiquei na dúvida. Uma fala do Ridão, num workshop que a gente teve de hipnose. Que ele falou assim, no momento que você entra na hipnose, o nosso inconsciente cresce, o nosso consciente, a gente... Subconsciente. Subconsciente? O subconsciente é pré-consciente. Pra mim sempre é o inconsciente. O inconsciente, você tem o inconsciente e o subconsciente para os hipnólogos. O que a gente chama de subconsciente, nós estamos lidando ainda com que funciona com a mesma lógica do consciente. Então por isso que é um sistema consciente. Porque o sistema inconsciente, ele foi escondido. E ao ser escondido, vocês já viram o que é a Então tem subconsciente na psicanálise? Não. É A palavra pré-consciente. subconsciente não é pré-consciente. Esse é o iceberg. O subconsciente é da onde? O subconsciente é a hipnose, o pessoal da hipnose que vai trazer essa... Só da hipnose. Não. Bom, o comportamental não trabalha com você. Não. E aí os junguianos vão trazer um pouco do subliminar, do subconsciente, mas no caso, por exemplo, de um adolescente que quer, não sabe que profissão ele quer. Se serviria a hipnose? Não, a hipnose é útil. Qual é a inutilidade da hipnose? Quando eu quero trabalhar com conceitos que estão ligados à questão do desejo. Porque daí eu estou direcionando inclusive com os meus olhos de terapeuta. Então assim, quando a hipnose é focal, Freud trabalhava com hipnose focal, o indivíduo está com um determinado problema, eu tenho foco para ele. O indivíduo travou, não dirige mais carro. Então eu posso levá-lo. E aí a hipnose nada mais é do que sugestão. Hoje nós temos aí, primeiro nós construímos a coisa que não é mais hipnose, é a auto-hipnose. E nós temos ainda a situação da hipnose conversacional, que ela é mais poderosa do que a hipnose de transe, onde o indivíduo começa a conversar e ele vai induzindo e o indivíduo aceita as sugestões. A proposta, que é o contrato que é feito, né, até o Ridão trabalha muito essa temática, eu faço um contrato com o subconsciente do meu paciente
Na verdade, eu estou fazendo um contrato com o consciente dele. Ele está simplesmente numa instância adormecida. Tanto é que a hipnose é um estado de pré-sono. Eu estou adormecido. Então, eu não estou em contato com o mundo inconsciente. A única coisa é que eu estou mais relaxado. Se eu estou mais relaxado, então aquilo que está emergido, aquela linguagem inconsciente vem com mais tranquilidade. Seria só isso. Mas a linguagem ela continua sendo do meu consciente, não é do meu subconsciente, não é do meu inconsciente. A linguagem do inconsciente é metafórica e ela é metonímica. Então ela é condensada. Então eu estou para te dizer uma coisa, que em relação à palestra, se eu, Débora, tenho essa dúvida, eu acho que como a gente ouve na mídia essa coisa do subconsciente, isso ontem, por isso que eu fiquei tão assustada e falei, você está desqualificando o inconsciente. Não, Do jeito que você falou, mas não era. E outras pessoas também ficaram com essa sensação. Puxa, eu fiz uma pergunta para ele. Eu achava que o inconsciente era uma coisa lá profunda, nas entranhas. E o jeito que você trouxe... É porque na palestra, só para posicionar a pessoa, na palestra, o confronto que eu trouxe é o seguinte. O que não é, Freud começa a dizer, o que não é inconsciente, ele falou, não é o mais profundo. Então o terapeuta, o psicanalista não é o indivíduo que escava para chegar lá nas raízes da humanidade. Ele não é esse. Então, assim, o inconsciente nada mais é do que o recalcado que tem a lógica própria do recalcado. É como se fosse uma coisa do lado da outra e fica... Aí eu postei um vídeo que é você já viu? Foi muito legal. Uma alienígena? É um vídeo que a pessoa tem problema, no cérebro, aí a mão segura a outra, bate na outra, aí você vê a pessoa brigando com ela mesma, por exemplo, ela vai... A sorvete foi incrível, né? Vocês estão sentados na mesa, imagina eu aqui com a mão alienista, eu já teria pego aqui da lesa dessa pizza dela, arrancado com a outra mão, e é mais ou menos a mão pegou o sorvete, não foi a pessoa que pegou o sorvete, a mão pegou e a pessoa tenta segurar do peixe, né? Ele corta o peixe e a mão pega o peixe e enfia na boca dele, e ele tenta segurar a mão dele, né? Então assim, mostrando que a mente não é una, a gente tem essa ideia de que nossa mente é una. E o que Freud coloca é que houve uma clivagem do ego. Dividiu-se, dobrou-se, algo foi recalcado. Aquilo que está bem recalcado não volta. Não volta. Por exemplo, e o meu sintoma? Os meus sintomas neuróticos são coisas recalcadas, mas não tão bem recalcadas. Só existe neurose porque há falha no recalque. Então, na verdade, toda forma da gente sofrer é uma falha. Então, o ego começa a se defender dessa falha. Se o recalcado fosse muito bem recalcado, completamente recalcado, eu não teria a neurose acontecendo. Eu não teria sofrimento. Porque está escondido, nem eu sei. Mas aí vem, por isso que tudo isso entrou, porque eu estou perguntando para vocês a questão do imaginário. E aí, por isso que eu perguntei a história do inconsciente. Quando é que o meu inconsciente surge? Quero falar também. Eu li um livro até para facilitar isso. Tipo, o autor colocava assim, a origem do inconsciente como a origem do mundo. Como o quê? Como a origem do mundo em si. A partir da mitologia, por exemplo. Ele escrevia que até antes da mitologia surgiu o mundo em um estado de puro caos, de desordem total. Aí naquela época pensaram assim, vamos escrever a forma como a gente vive. Aí assim surgiu o mito. Tipo, e o mito. Aí, por exemplo, o mito surgiu como modelo de conduta. Por exemplo, a partir da escrita, as pessoas tinham com que se basear. Aí a origem do inconsciente é a mesma coisa, uma imagem que surge, o primeiro recalque, aí instala o inconsciente e aquela primeira imagem determina a forma como a pessoa vive. Faz um paralelo. Quem que escreveu isso? Era o Garcia Rosa. Não, Garcia Rosa, Garcia Rosa, que psicanalista. Que bacana. Agora, é interessante isso, porque de fato é isso, né? Você tem um caos, o bebê nasce, e no momento que ele nasce, há um caos. E totalmente desordem. Ele sai de um mundo estável, onde ele e a mãe é uma coisa só, e ele não precisa pensar, ele não precisa nem comer, né? Tem tudo pelo cordão umbilical, rompe, é um rompimento, o caos se instala, ele grita, e aí e aí, de repente, ele começa a tentar um processo de uma organização. Ele monta um mito. Qual é o primeiro mito que a criança tem? É a primeira imagem que o recalque guarda. E aí vem, eu não postei lá, porque não deu tempo,
Que aí você está fazendo a primeira imagem, acho que seria, lembra do imprinting que a gente estava falando? E eu coloquei uma imagem de um cachorro com um monte de patinhos seguindo o cachorro. Não passou isso lá, não deu tempo. Não vi. Não deu tempo. Mas assim, era para mostrar exatamente essa primeira imagem, bate certinho. Essa primeira imagem. Pera um pouquinho, qual é o livro de Garcia Rosa? Freud inconsciente. A palestra minha foi baseada nesse livro, pronto. Então bateu certinho. Porque exatamente, aí eu coloquei assim, a questão do imprint, que é um cachorro e os patinhos andando atrás do cachorro. Quer dizer, você carrega aquela primeira imagem e ela é para a vida toda. Ela vai dar ordem ao seu mundo. Ela é verdadeira? Ela vai dar ordem ao seu mundo. Ela vai montar a sua história, é sua ficção, e é para a vida toda. E aí, assim, isso me traz uma certa ordem, uma sensação de ordem. Então, a bagunça é jogada para debaixo do tapete, o meu inconsciente continua um fervo, só que eu não tenho mais contato com ele. Então, agora eu tenho contato com algo organizado, que aí passa a ser toda essa minha estrutura psíquica, onde eu tenho um ego, aí surge no desdobramento do ego, aí já eu nasço com id. O ego se forma, nós estudamos isso, o narcisismo. Né? E aí, quando esse narcisismo acontece, o narcisismo primário, o narcisismo secundário, esse desdobramento, o próprio ego se dobra e se corrige, se posiciona e coloca os limites. Então, todo esse caminho. Então, bacana isso. Eu não tinha, então, eu imaginava também que quando ia para o divã, era a hora que estava acessando o inconsciente. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Acesso inconsciente. Acesso inconsciente por meio da forma como ele se expressa. Como é que ele se expressa? Eu não acesso o inconsciente, eu acesso o que escapa do inconsciente. Pensa no vulcão, ninguém entra no vulcão. Mas a gente tem contato com a lava, com os gases, com o que escapa dele. Então, o que escapa do inconsciente e me conta o que está acontecendo lá que tem que ser elaborado? O que está lá recalcado, mas está meio recalcado, está querendo escapar? Os atos falhos. Não, é inconsciente. Aí os atos falhos, os xistes, os sintomas, as angústias que eu vou vivenciando, as dores do corpo. A gente tem sempre que relembrar essas primeiros... Tudo isso está me contando aquilo que está recalcado, mas mal recalcado, e por isso dói. Se estivesse bem recalcado, eu não enxergava. Aí eu fiquei com aquela imagem, sabe aquele negócio que tem aquela bola que tem muito, é uma preguinha assim, que é uma bola, com o negócio de Nova York em cima, com a coisa. Não tem um líquido que ele se mexe dentro? Já viram aquilo? Sim. Que vai, tem umas... De neve, assim? Neve, sei lá, porque é umas coisinhas coloridas e tal. Aí eu fiquei pensando, bom, então é isso, o inconsciente, ele paira. É isso? Ele paira sobre o consciente? Não. Ele é misturado daquele jeito? Não é. Porque daí agora você falou que são dois sistemas, ele piorou. Nós nascemos uma peça só, desejo puro. Essa peça, você viu que eu rasguei daqui? Eu até amei. Cortei o cordão umbilical. Não, essa é a imagem, Instalou-se o caos, que é o que o Alex está trazendo para essa roda aí. Instalou-se o caos. Por que o caos? Meu Deus, eu estou amputado. Um pedaço meu sumiu. A vida não tem sentido. Aí sinto fome. Autopreservação. Vou morrer, para não morrer tem que mamar. Mas é caos. E esse caos eu começo a ter apoio. Então surge autoconservação e apoio, que Freud vai teorizar melhor sobre isso depois. Mas esse caos instalado, ele começa a ser organizado. E eu organizo, o meu ego começa a se organizar à luz do que está fora. É o imprinting, é essa imagem primordial, esse mito de organização. Não está nada organizado, mas eu começo a criar uma organização de tudo isso aqui. Determinado momento, essa estrutura que eu estou organizando e não tem limite, ela não tem limite. Ela é algo que está buscando limite. E ela encontra um limite que é desconfortável. Automaticamente, essa situação, ela faz isso aqui. Ó. Ela não rompe, mas ela se divide. Isso aqui não é possível. Não é permitido. Então é recalcado. Se é recalcado, terá novas regras. As regras que eu vou construir aqui, no que não foi recalcado, são diferentes das regras daqui. Aqui se cria uma linguagem social, compreensível, uma lógica própria. Todo mundo sensível, erótico,
erógeno está acontecendo aqui. Aqui não. Aqui é o caos ainda. É o E sempre caos será o organizado. Hã? E sempre será. Isso sempre será o caos, que é essa parte do desenho ali do iceberg, né? Que está Aí é lá o id. mergulhado. Não, Não? não, ele não é o id, é o inconsciente. Consciente. Ele é o que está inconsciente. O meu id parte inconsciente, parte consciente. O meu ego parte consciente, parte inconsciente. É isso? O id Meu não super- consciente. A parte dos meus desejos inconsciente. Não, o id tem uma parte inconsciente. Dá uma olhadinha no mapinha do Freud. Vê se acha o id para cima. Vê se eu me confundi agora. O id, não, aqui ele não tá, mas eu tenho uma parte que eu coloquei aqui. Tem um O id desenhozinho. totalmente consciente. Totalmente, não. Então o id é totalmente O id inconsciente. é totalmente consciente, é o reservatório de energia psíquica, libido, condiciona os acontecimentos psico-irracional, impulsivo, procura prazer sem moral e real. Eu quero a sua cola comigo. Esse aqui era quando eu fazia tudo bonitinho, porque agora tá na zona, né? Agora voltou ao caos. Voltou ao caos. Não tem tempo mais. Corrigindo, tá, Luiz? Totalmente inconsciente. Vai viver. Vamos Ele mostrar vive pra num vocês. caos. O id é totalmente Ah, o Luiz tá esperto, tá vendo? Era peguinha, Luiz. Era pega, tá? Anos atrás que eu não li. E Achou esse aí? associação, é, que eu não falei. Aí, tá vendo? Ai, Aqui, Mas gente. é tipo Tá vendo aqui? uma parede assim, ó. Daí só que tem uns buraquinhos, só tem uns diferentes. Então, tem aqui o iceberg freudiano. Esse buraquinho que escapa. O iceberg freudiano, né? Então, eu nasço com isso aqui, completo. A pedra de E gelo completa. esse põe a pedra de gelo completo, ela é yin. Não, mãe, eu Ela não é nada. mergulhado. Não, ela era inteira, sou eu inteiro. Acabei de Esse nascer aqui, e ó. arrancada a geleira. É esse A aqui, ó. geleira é minha mãe. É esse aqui, ó. Saí da Mas geleira. quando você saiu, esse pedaço inteiro, ele é yin ou Não, yang? mãe, olha ali. Não, ó. ele é inteiro. Ali. Ele não é nem yin nem on. Nem yin nem com. Não, ele não está consciente e nem O inconsciente. que ele é? Não, ele não está nem inconsciente nem O consciente. Luiz passa essa Não tá, ele não é nem dos dois. Ele é completamente Tá escrito caos. embaixo também. Não é consciente ainda porque eu nem tenho ego. Vai, Então, volta o ao que- início da aula que você tava falando. Quem é o ego? Quem é o ego? O ego é a instância da consciência e do vínculo com a realidade. Eu não tenho ego ainda, então não tenho vínculo com a realidade. O ego que é estabelecido. E também na não fase do é- espelho. É consciente. É o ego. É o ego que é o que é estabelecido na fase do espelho? Sim, se ele é anterior, ele Um começa. pouquinho antes aí. Não, ele começa na fase do espelho. é Sim, isso. sim, que sim. eu- Ele tem um embrião de ego surgindo aos 3 meses, mas é narcísico. É o primeiro momento, na fase do espelho, eu estabeleço minha imagem. Uhum. Então, assim, eu não tenho, eu sou um uno aqui, é um pedaço que saiu da geleira que é a mãe, um uno, né? Pronto, mas nisso aí eu estou construindo o meu ego. O meu ego ainda não é nem inconsciente nem consciente, ele é um uno. Esse meu ego, esse ego, aos 6 meses, ele se confronta, aproximadamente 6 meses, se confronta com limites que começam a acontecer. Aí algo é recalcado. No momento do meu primeiro recalque, acontece essa aqui que você está colocando do menino do bom. Consciente não está recalcado. E aquilo que não é autorizado, porque está limitado, passa a não estar mais percebido, não estar mais consciente. Aqui funciona uma regra, aqui funciona outra regra. O que vai estar consciente? Então, o meu superego, parte dele, e o meu ego. Parte está mergulhado, o meu superego todo mergulhado, e todos os meus desejos, né, que a fala que eu estava comentando, o Luiz corrigiu ali, todos os meus desejos estão completamente mergulhados, de forma que eu não tenho acesso. Aí vem a pergunta que foi feita agora, mas um pouco, e na terapia eu não tenho acesso ao meu id? Não. No formato de id não, porque ele não tem sentido. Ele carrega a lógica do meu inconsciente. Aquela lógica que não é do consciente. Quando eu começo a falar, eu dou sentido. Ao dar sentido, eu extraio isso daqui e trago para cá. Ele deixa de ser id e terá contato com a realidade, passa a ser ego. Mas então tá no fundo, Orlando. Não está no fundo do consciente. A gente nem começou a aula, gente. Gente, a gente É melhor- avançar no tempo. É melhor você pegar a turma. Porque a questão Eu não vi o que ele falou. não, porque não tá no fundo do consciente. Não falando que a gente não começou o slide ainda. A gente não avançou no tema ainda. Entendeu? Não está no Não, fundo então do tudo consciente. bem. Não, mas só para a gente fechar isso aqui. Não está no fundo do consciente. O consciente
que se imagina, senso comum? Que eu tenho o meu consciente e eu escrafuncho o consciente e acho o meu inconsciente. Não. Esse desenho é para me situar, só que quando eu pego, isso aqui é uma estrutura, isso aqui é outra estrutura. Isso aqui é uma lógica, isso aqui é outra lógica. É nesse sentido. Entendeu? Eu preciso que vocês saibam isso para a gente compreender isso, essa explicação aqui do slide, que vai falar sobre a sujeitação a outros imaginários. Porque agora tem esse mundo, esses imaginários que são construídos o quê? À luz do espelho. Quando eu tenho esses imaginários, olha só, o que está em contraste não é uma servidão à liberdade, autonomia e desautonomia, mas um reconhecimento da sujeitação aos outros imaginários. Eu tenho outras formas de eu ser visto. De ser representado. Né? E aí, se eu delego a essas outras formas a autoridade de dizer quem eu sou, eu me sinto culpado, inadequado, imperfeito, eu começo a sofrer angústia. Isso que ele vai dizer que é assujeitamento. Então, quando o indivíduo vai para o processo terapêutico, ele está assujeitado. Ele não está vinculado ao imaginário dele, mas do outro, de um outro que não é ele. Então, a palavra sujeitação em si, então, eu não entendi o que não é. ser sujeito. Não sei. Tá. Isso, assujeitado é não sujeito. Então, o indivíduo adoecido emocionalmente, ele está assujeitado. Então, eu não tenho como me sujeitar se primeiro eu não compreender o meu assujeitamento. Por exemplo, quando algo me incomoda, a pergunta que eu tenho que fazer, por que me incomoda? Ah, eu estou fazendo tal coisa. Certo, mas está errado. Não está errado, mas está me incomodando. Está errado para quem? Se está errado para alguém, qual a influência, a força desse alguém? Então eu começo a compreender, começo a me conscientizar desse assujeitamento. Poderia dizer, então, assim, que é não ser sujeito de si mesmo e sim do outro? Sim, esse é o processo doente. Tá, o assujeitamento. E então. o assujeitamento é... Não sou sujeito de mim mesmo, mas eu passo a ser sujeito de um outro. Sim. O neurótico, esse é o desejo dele. Lembra? Então, para não esquecer, estamos buscando o desejo do neurótico obsessivo. Ele é assujeitado ao desejo do outro. Por isso que assim, é o gozo do outro, e não o gozo no outro. E não é o gozo próprio. Então, na clínica, o sujeito passaria, ou deveria passar por esse caminho de desconhecimento ao reconhecimento da condição de assujeitamento. Eu não sei, no meu processo clínico, não sei que tudo que eu estou fazendo é por causa do outro. Estou sofrendo porque eu estou validando o outro. Eu estou chegando ou no horário, eu estou chegando atrasado, eu estou sendo criterioso, eu estou sendo muito limpo, eu estou sendo muito moral, estou sendo com muito pudor, ou com pouco pudor. Ah, porque eu sou livre. Não, é porque o outro está me impondo isso. Então, quando você chega na clínica, eu chego desconhecendo isso, e o processo é que eu comece a conhecer isso. Comece a entender. Por que te incomoda? Por que é complicado para você? Por que você precisa fazer isso? Entendeu? O caminho? Lê só a última frase ali embaixo. Você veria exatamente como você é lindo se você se visse no momento em que você é realmente você. É bem isso, né? Entendeu? O que eu falei, gaguejei um pouco. Você se veria realmente lindo no momento em que você se visse do jeito que realmente em que você é realmente. Quem fala isso? Eu coloquei no grupo. Mandou pro grupo? Mandei pro grupo, mas já faz tempo? ontem. Ah, mas manda de novo? Ah, mandou, mas tá no grupo então. Tá no grupo. Que é bem isso, né? Aí vem essa questão, o meu desejo, eu, neurótico ou obsessivo, ele é o quê? Marca a escravidão. O desejo do neurótico obsessivo não é dele, é de escravidão. Por que o neurótico obsessivo, no sofrimento dele, tem que fazer as coisas daquele jeito? Por que é tão dolorido para ele? Se ele não fizer, ele se sente culpado, angustiado, ele agride, ele é agredido, etc. Porque não é o desejo dele. Então, se ele não fizer, ele está fazendo, alguém vai castigá-lo.
Essa é a fantasia que está construída. A mãe O Homem dos Ratos é a base para construir tudo isso. O Homem dos Ratos estudava de noite até tarde da noite. Por quê? Porque o pai exigia que ele estudasse. Não é porque ele queria estudar. Mas na construção dele, como é que ele falava? Tem que estudar para dar certo na vida. Então ele tinha a ilusão de que era ele que tinha esse desejo, não era desejo dele. O Homem dos Ratos tem filme também? Tem. Tem? Ratsman, né? Tem? O Homem dos Ratos. Porque eu acho É, que 58 esses casos minutos. do Freud, que ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. É 58 minutos o filme, é bem simplesinho. Tá, mas Falando nisso, Vamos assistir? Ah, vamos. Quarta-feira que vem? nós temos. Nós temos que organizar hoje. Depois da aula, então. Então, olha só. O sujeito, lembra por que sujeito? Nascemos indivíduos, perdemos no cordão umbilical nossa individuação, passamos pelo caos, começamos a nos reorganizar e nós não damos conta de nos reorganizar como indivíduos porque nós estamos presos a um desejo. Nessa prisão do desejo, o máximo que conseguimos ser é donos do nosso próprio desejo. Esse é o caminho terapêutico. É diferente da postura junguiana. A postura junguiana é da individuação. O indivíduo tem que novamente se costurar e se bastar a si mesmo e não precisar dos outros. Esse é um processo junguiano. Freud não trabalha nesse sentido, trabalha no desejo, no vínculo para sempre que eu tenho com a minha mãe. O cordão umbilical, o umbigo, essa marca de umbigo que nós temos ela simbolizada dentro de nós, fantasiada. Para sempre nós carregamos o cordão umbilical fantasia, que é o nosso desejo, que é o objeto. Só o... É uma marca. só Adão que não tinha bico. Adão não tinha umbigo, né? Não, na verdade não se sabe, né? Não tinha assim. Mas de onde veio o Não, cordão que umbilical coisa dele? É, de criança. Adão tinha umbigo? Tinha, sim. Deus fazia como se Fez o furinho. Ah, então foi que surgiu o buraco da furo da falta, né? Deixa lá que eu ver o negócio dele. Na tumba era ateu ainda por cima. A gente pergunta depois pra lá, e aí, descobriu Deus ou não? O sujeito reconhece, olha só, nessa limita do desejo, por isso que não perca esse foco, tá? O sujeito reconhece que o seu desejo é, na realidade, de um o pelo desejo outro. de um pelo outro. O meu desejo é pelo desejo do outro. Se esse desejo o impulsiona, sua ação ocorre em função de um outro. Por que eu tenho que ser rigoroso com as minhas coisas? Lembra aquele meu paciente que eu sempre comento, sempre trago uma notícia fresca para vocês? Ontem quase, foi ontem que teve o jogo? Ontem teve jogo. É a hora que eu estou saindo pro jogo, ele, Orlando, eu tenho que morrer. Mas não dá pra morrer amanhã, hoje é dia do jogo, espera uma hora. Morre mais tarde. Ou eu estou muito errado, ou todo mundo, o mundo inteiro está errado. Por quê? Todo mundo preocupado com o jogo, eu tenho serviço para fazer. Ainda bem, né? E começou a sofrer, porque não tinha serviço para fazer. Falei assim, tá todo mundo alegre com o jogo, mas e o serviço que tem que fazer? Como é que eu vou fazer isso? Vocês sabem como são importantíssimos para as empresas? Os obsessivos são bons para a empresa. Eu já ia falar que era muita lucidez, mas então... Não é lucidez. Não, Escravidão. depende do nível, né? Se eu não sofro, se a minha vida é redondinha desse jeito, De boa, eu vou aceitei. assistir A um questão é jogo. que nós estamos falando de neurose, de processos repetitivos, de processos que precisam ser resolvidos de forma neurótica, que vão criar rituais e que vão fazer com que eu seja invadido. Ao ser invadido, eu começo a sofrer. Estamos falando de mal-estar. Então, esse indivíduo vai ver, olha, é na condição de escravo que ele se encontra. O neurótico obsessivo é um escravo. Entenderam o grande problema que Freud começa a Escravo do olhar do outro. Escravo do outro, não é só o olhar do Não é só outro, do Do desejo do outro. Do desejo do outro. Que na verdade muitas vezes não é do outro, que ele imagina que seja do outro. Não, tudo dentro de uma fantasia. Não vamos esquecer do que o Alex nos lembrou aqui, que o Garcia trouxe, que é maravilhoso, esse mito primordial de constituição de quem eu sou, que é o que serviu para
me tirar de um caos. Só que agora me remete a um novo caos. Ô, Leandro, mas o obsessivo ele é controlador, ele parece que tem toda uma atitude proativa, São e três- ao mesmo tempo ele é dependente do outro. Sim, mas ele faz isso em nome do outro. É isso aqui. pra... Ó. O sujeito é reconhecido seu desejo, na realidade, o desejo de um dele pelo outro. Ele não faz porque ele valoriza. O outro valoriza. É por isso que dói se ele não fizer, ele se sente culpado. Uma coisa eu faço assim, eu não vou tomar mais Coca-Cola, por exemplo. Por quê? Porque eu li que não faz bem para a saúde, da cárie, não sei o quê, pronto. Outra coisa, eu não vou tomar Coca-Cola. Por quê? Porque faz mal. Aí eu vou, tem um pouquinho. É só um pouquinho. Ai, meu Deus, pronto, errei. Agora eu vou ter que tomar 10 litros d'água. Passou a ser meio desproporcional, meio ilógico. E é um sofrimento. Começando a se descobrir. Ó, vocês lembram do eu obsessivo, como é que ele é? Porque comi alguma coisa. Lembra das três percepções? Vamos ver se a gente resgata. A gente viu, foi o nosso primeiro encontro sobre quando Freud fala do caráter anal. O obsessivo, ele é o quê? Controlador. Ele é controlador. O que mais? São três? Que assim vai, que tem... Não, mas são três características que Freud descobre. Controle, ritualista. Não, é o ritual. Ah, eu não lembro. Lembra? São rigorosos. Vocês estão falando controlador, são rigorosos. Aquele nome difícil lá, não é? Parcimoniosos e e ordeiros. Ordeiros. Então eles são rigorosos, eles são cruéis. Então não sou. Eu O sou rigoroso cruel. é cruel. É daquele jeito, se não for daquele jeito, o mundo tem que acabar, porque é daquele jeito. Português não presta. Não presta. Eles são o que eu falei a outra? Rigoroso. Parcimonioso. O primeiro, o último que eu falei que era ordeiro. Tudo é muito certinho, as coisas são organizadas. E é a organização deles. Não precisa estar organizado assim, então é um organizer, né? Personal organizer. Não, é a organização dele, mas tem que ser organizado. Né? Talvez ele coloque rótulo em tudo, você vai olhar, não precisava disso, ele vai fazer isso. E eles são parcimoniosos. Por parcimonioso, Freud vai dizer assim, são suvina, não gastam com nada, tem medo de ficar pobre, então por ter medo de ficar pobre. Esse aí é Não, mais mas eu às ainda. vezes tem gente que gasta assim, igual, por exemplo, gasta com carro, mas não gasta com comida, não gasta com passeio, não sai de casa, tem umas coisas esquisitas. Sim, mas é o caminho do obsessivo, que o Freud percebeu, medo de que lhe falte. Perder. Não econômico. Não. Também. Não? Medo Eu de sou lembro de uma econômica. funcionária do Maurício que até guardava comida, eu tô vendo essa coisa. Ele é o acumulador, né? É. Guardava É o perfil do comida, acumulador. era aquele Esse é medo o perfil do de acumulador. perder. Então, esclarecendo, olha só, nós temos a questão do significante em foco. Eu não vou trazer a questão do significante, senão vai ser outro plano para nós aqui. Vou pular essa partezinha do significante, tá? Imagem, O que é? Como é que é? Isso aí vocês têm. Nós vamos explicar a questão do significante. Como que você está pulando aí? É do significante, porque senão a gente vai a discussão do significado e significante, que nós já vimos isso. O que é o significante? A imagem acústica, né? Aquilo que eu crio que dá sentido ao signo. O signo é uma construção do significado, significante. Lembra-se disso? Vocês querem que eu repita isso? Isso aí vai. Então nós temos aqui, nós temos então, olha só, nós temos no neurótico obsessivo, nesse neurótico obsessivo, o objeto A de que forma? Um resto do sujeito e do outro. Então nós temos essa busca por alguma coisa que não é dele. Olha, na constituição do sujeito, porém, algo escapa à identificação e ao significante, que é o objeto A na teoria de Lacan. Então, o tempo todo ele busca ser ordeiro, busca ser todo aquele comportamento buscando algo do qual ele nem sabe o que é. Aí voltamos àquela pergunta, eu consigo resgatar o inconsciente? Não, eu nem sei o que é. Eu busco, por isso você não fala. Objeto A. Um resto do sujeito e do outro. E do outro. Você está sem apostila, né? Eu tô. Por isso que eu tô me Um resto do dando. sujeito. E eu tirei 4, eu tirei 15. resto do Você está em casa. Você não tem que lembrar, gente. Lembra? O resto do sujeito é ultrapassado. Mas é do outro, não do outro com, é do outro com maiúsculo. Do outro. Certo?
Espera só um pouquinho. Aqui, não tem aqui isso aqui. O resto do sujeito é o próprio indivíduo. E Tá? dele? Dele. E do outro, que é a mãe. O outro é a mãe. Mãe, exatamente. Então eu tenho ele, sujeito, e o outro. Tem muita depois gente outra, nesse né? meio. Se a mãe é sujeito, Da questão do sujeito, porém, algo escapa à identificação. Então, olha só, eu tenho um signo completo que eu tenho significado e significante. Lembra disso? A única coisa é que, enquanto o Susi faz de um jeito, Lacan inverte essa forma. Para ficar mais. Okay. Então eu tenho aqui o significante, que é uma imagem acústica, e o significado que é o conceito. Né? O significante mais o significado vai me resultar no signo. Eu não trouxe aqui o desenhozinho. Né? Então, o significante do signo linguístico é uma imagem acústica, por exemplo, cadeia de sons, que consiste no plano da forma. O significado é o conceito que reside no plano do conteúdo. Conjuntamente, significante e significado formam o signo. Quando eu pego o sintoma e eu faço essa busca, significado, significante, não casa. Não dá certo. O significado não está batendo com o significante. Porque é o que extravasa, né? Não é aquela imagem que te remete, é o que extravasa de outras É o coisas. que extravasa. Essa palavra-chave é o que extravasa, é o excesso. A minha busca pelo sintoma, pelo excesso que acontece. Eu lavar a mão, quero estar limpo, lavo a mão, significado, significante, perfeito. Quero estar limpo, lavo a mão 10 vezes. Por que 10 vezes? Você usou uma vez o exemplo da cadeira, por exemplo, acho que foi você que usou o exemplo da cadeira. Você pega o nome cadeira e os... Os signos é o objeto, cadeira. Uhum. Significado para sentar. E o significante é poder, descanso, desígnio, depende de quem deseja ou não. A forma como isso é trazido na história dele. Tem o desenho, não foi de vocês que eu coloquei, tem uns mapinhas, uns esqueminhas. Então, só para a gente recobrar isso, porque isso a gente já estudou, né? Então, o objeto A, ele vai conter a metonímia e frearia um ponto em que ela não alcança. Hoje eu trouxe a definição de metonímia. E esse objeto A, ele é colocado na teoria lacaniana não como um agente do discurso analítico, mas como um dos pilares onde, olha de novo, o sujeito sustenta os seus pseudo-ser. Não é ele de fato, aquilo que ele finge ser. Sendo a cadeia significante seu outro pilar. Num sistema consciente, eu tenho lógica, 2 mais 2 é igual a 4. Eu tenho as figuras pai, equivale à relação de vínculo com o filho, e assim, são relações lógicas. No inconsciente eu não tenho essa lógica, eu tenho cadeias de significantes. Então se eu falo, quando você chega, sabe aquele joguinho de criança? Você fala assim... Cadeira. Daí Cadeira. Falando o que pensa. Fala O que te traz qualquer coisa que cabeça. remete. Cadeira. Descansar. Você me influenciou. Decoração. Decoração. Seu carro. Descanso. Mesa. Não é cadeira mais, ó. É cadeia de significante. Você olha o que está atrás. Vamos voltar aqui. Também, você fala que já Não esqueça o que eu falei. Você presta atenção no de trás só. tá. Seria Cadeira. Decoração. Agora você vai prestar atenção em decoração. Mas relacionado à cadeira. Não, esquece a cadeira. É uma cadeia de significante. É assim que funciona o sonho. Quatro? Quadro. Agora você vai olhar para quadro. Parede. Parede. Casa. Telhado. Gato. Minha avó. Avó. Biscoito. Regime. O que cadeira tem a ver com regime? Mas vamos supor que ela sonhou com uma cadeira e que quando foi subir na cadeira, a cadeira quebrou. Aí ela chega. Na cadeia de significantes, nós chegamos a um regime.
Você tenta chegar de forma lógica. Ó, ela usou a construção lógica do Lógico, foi. consciente, Uhum. porque deu certo, mas poderia não ter dado certo. Né? Agora, na sequência, né? Poderia levar três coisas e ter chorado muito. Isso que é uma cadeia de significante. Tá, uma cadeia de significante. Significante. E o Onde- primeiro é alguma coisa? O último não? Não, o primeiro é a imagem primordial, o que de fato deu origem ao problema. E aí começa a desenvolver uma cadeia, que não tem lógicas externas Certo. que se imponham. As lógicas são internas, por isso que são do próprio Isso inconsciente. que era o que o Freud fazia quando ele relata que ele esquecia as coisas. Daí ele começava a buscar o significado, cadeia de por que significantes, eu esqueci isso, mas por causa daquilo, Sem buscar da lógica. autoanálise. Exatamente. Isso é uma livre associação. Isso é uma busca sem que haja sentido. Porque nós somos treinados a buscar sentido. Tanto é que na primeira vez todo mundo pensou, tem a ver com cadeira? Não, você perde o início. Então, quando você caminha isso aqui que vai criar os sintomas, os xistes, os atos falhos, porque são formas de se expressar desse inconsciente. O desejo do neurótico obsessivo está estabelecido nesse formato. Então, quando o indivíduo lava a mão 10 vezes por dia, eu não tenho que tentar buscar assim, mas por que 10? Não podia ser 9? Mas talvez eu tenha que buscar lavar a mão onde, número 10. Eu vou sair buscando cadeias de significante onde eu vou descobrir onde é que isso vai chegar. E isso é trabalhoso, isso é um crochê sendo desfeito devagarinho. É aquele nó de fio, de ficando pé, aquele monte de fio, dá vontade de jogar tudo fora de uma vez. Você precisa desfazer tudo aquilo. É mais ou menos isso. Né? Ficou mais claro que a cadeia de significante? Olha, o objeto A, ele é um resto do sujeito do outro, não podendo se definir a quem pertence. Eu não sei se ele é meu ou do outro, é tão misturado. É misturado, eu não sei a quem, a pessoa, não há uma pessoa. Não está vinculado. É nisso que vai dar aquela origem do poema do Lacan, né? Amo. Vai ter a Ti mais do que eu. ame um ti mais do que tu. Né? Então, ele vai estar definido a quem. Nós vamos conseguir descobrir a quem pertence. Então, se eu fico buscando assim, mas por que eu me comporto desse jeito? Não chega em lugar nenhum. Não tem essa pretensão no processo analítico. Essa não é a nossa busca. Ok? Então, olha, esclarecendo metonímia. Lembra que eu falei que ia trazer? Então, metonímia é figura retórica que consiste no uso de palavra fora do seu contexto semântico normal, por ter uma significação que tem a relação objetiva de contiguidade material conceitual com o conteúdo referente ao pensamento pensado. O exemplo é que vai esclarecer melhor, porque essa leitura. Olha só. Adora Portinari. Né? Aí eu adoro Portinari. Então você gosta do Portinari? Não é a obra do Portinari que eu estou dizendo. Então eu falo algo e esse algo tem um todo já contido nele. Né? Vamos hoje ao Venâncio. Você vai lá na casa do Venâncio? Não. Troquei o restaurante do Venâncio por só Venâncio. Bebeu uma garrafa de aguardente, ao invés de uma garrafa de aguardente de uma garrafa. Ninguém bebe uma garrafa de aguardente. A garrafa fica ali quietinha, né? Mas você está pegando essa figura de linguagem. Respeite os meus cabelos brancos. Ninguém respeita cabelo branco, mas vai respeitar a minha velhice. Cabelo branco refere-se à velhice. Né? Praticar a caridade por atos de caridade. Ninguém pratica a caridade. Nós praticamos atos que são da caridade. Então, assim, quando eu tenho sintomas, eu tenho formas de ser rituais, eu estou fazendo isso aqui. Então, eu preciso compreender o que as coisas querem dizer. Aqui elas se referem de forma metonímica. Entenderam? Ok? Bom, aqui já vem a explicação do que é a cadeia de significante, que eu acabei de falar para vocês têm isso na tela de vocês também. A cadeia de significante tem origem no processo do recalque. Está onde isso? Eu não achei também. Eu acho que tem uma página que sumiu. Será? Está recalcado? Aqui, ó, na 6, em cima. Portinari. Não, do Portinari. Não, é porque ele está vindo aí agora. Eu não achei nada, eu só achei um exemplo. Será? A cadeia de significante tem apenas um destino: inserir o desejo inconsciente do sujeito em declarações do sujeito. Assim constitui desenho e a trama do tecido psíquico do sujeito falante. De modo mais geral, ela está envolvida em toda a causalidade psíquica. É a citação de Eudoro. Não está. Não acharam? Não. Não tem? Não. Muito estranho. Aqui está o desenho, aqui
Eu não coloquei isso para vocês. Uma releitura do desejo. Aqui vocês têm a releitura do desejo do complexo de Edwards? Agora sim, mas só agora. Então aquela partezinha no apêndice que não. Desde o objeto A, aquela parte É um apêndice, o apêndice não usa mais. Então a gente vai cortar ele fora. Cortando. Ah, o objeto A tem aqui, ó. Mas só tem uma mínima. Ah, tá. Essa parte que ele falou do imagem do Não, então outro. vocês me cobram para mandar a projeção só para vocês. Aquela outra parte não tá. O desejo busca algo. O que vocês dois fizeram? Eu entendi, eu peguei no flagrante, assim. Eu senti um conceito metonímico nessa. O que é isso? O desejo busca algo. Então, não, o desejo indestrutível busca algo, busca um objeto. Nesse sentido, torna-se necessário o objeto do desejo, que é o falo. A pergunta é, qual é o objeto do meu desejo? Eu falo. Bom, se eu falo, então qual é o objeto do meu desejo? Eu ia falar. Não ia falar nada. Eu não posso saber, porque é exatamente o que me falta. É exatamente o que me falta. Que foi construído de forma mítica. Quando Freud traz a questão do pênis, é um mito. Eu ia tão errar, eu ia falar pênis. Sim, é o pênis, mas é no mito. É nessa construção freudiana do bebê, do menino, que percebe a falta. Ele tem medo de perder ou percebe a falta. Então, é esse mito, essa fantasia que Freud alegoriza como a falta do pênis, a castração, Lacan vai trazer como o quê? É a falta, é o medo de perder algo. Perder o quê? É o que está contido nisso. Então, o que eu tenho, na verdade, é um desejo que busca alguma coisa. Quando o menino abre mão da mãe, o Édipo, ele abre mão da mãe, e ele simboliza o que ele está buscando. Qual é o falo dele ali? A busca é pela própria identidade dele, pela preservação do prazer dele, que está significado ali no pênis. Mas naquele momento, quando aquela situação erógena do genital acabar, vão ser outras coisas. Já está construída aquela forma de se ver a vida, aquela fantasia. Então ele vai viver uma vida toda em busca de algo. Então essa busca de algo vai dar sentido à vida dele. O psicótico não busca algo, ele não tem falo. Não há falta. O psicótico volta para o processo de androgenia, onde ele e a mãe é uma coisa só. Não existe falta. Só que aí nós temos uma outra situação, uma outra estrutura acontecendo. Só uma pergunta, uma resposta muito rápida, para não fugir, mas é que veio um gelo na minha cabeça. No caso do psicótico, o gelo fica igual também ou daí é tudo id, assim? Do psicótico? A questão do... O gelo continua. A questão do recalque? Isso, a questão das divisões, Não, ela é ele a é mesma aberto. para todo. Ele é aberto. Não tem, né? Não, Era por isso. isso que é desconexo. Na verdade, nem é gelo, é nada, assim. Não há aquela... A estrutura de ego, superego, A organização, não. É desorganizado. Tá bom. O esquema neurótico, de fato, não funciona daquele jeito. Tá. Nós vamos começar a estudar sábado, né? Depois do nosso lanchinho, no sábado, o caso Schreber. Então, até o lanche a gente fecha narcisismo, que não fechamos narcisismo. Vamos fechar narcisismo e a gente entra no caso Schreber. Schreber, céu aberto, né? Schreber, nome feio. Schreber é um alemão estadista que escreveu um livro sobre... Ele era juiz da Alemanha. Ele escreveu um livro sobre a loucura dele. Aí o Freud não atendia ele, né? Não. Ele só analisou meio que o livro. Ele analisou, a análise foi feita em cima de um livro. Só que quando ele fez isso, ele lançou as bases da visão psicanalítica da psicose. Hoje em Brasília, uma médica teve um surto e matou o filho. Hoje? Quem? Hoje, uma médica teve um surto hoje em Brasília e matou o filho. Mas Morava Qual a idade do filho? tinha uns 4, eu acho. Aí foram ver e o menino tinha sido internado já em outra época porque tinha tomado o remédio dela até então, né? Aí foi pro hospital, fez lavagem e sobreviveu. Aí quando foi hoje, eu tava na portaria do prédio, aí ela chegou gritando com o pescoço cortado que tinha matado o filho dela. Aí a polícia foi lá e encontraram uma mamadeira e um monte de caixinha de remédio na lixeira. Aí, tipo, ela fez a mamadeira com todos os remédios, sabe? E o remédio era dela, porque ela tava passada do trabalho já
por depressão. É igual o caso Aí daquela ela- mulher que deu Você a falou. nenenzinha dela, também foi um surto, né? Te congelou? A história do- Não, ela tava. Pegou uma faca e cortou. Cortou o verdade. pescocinho. 3 dias de vida. Mas ali era estado corporal, né? Ela era depressiva, Então, né? é depressão pós-parto. 4 anos é uma discussão muito grande, né? Se ainda configuraria. Tem literatura que diz que sim, tem outras que dizem que não. Mas pelo jeito aí a coisa era bem profunda, né? Já estava no histórico, né? Uhum. Era médica do SAMU do Brasil. Imagina os Gente, só pacientes. aproveitar, cada um tá contando uma tragédia. Esse negócio tão maluco nesse domingo aqui em Londrina. É, O cara brigou com a mulher, é. se viu, e daí ele foi na beira da janela, quarto andar, né? Era tão alto, dizendo que ia se matar, rolou aquela confusão, a mulher não deixou e tal, veio os familiares e tal, não sei o que, abafou. 15 minutos depois, ela, a mulher, que caiu. Caiu, se jogou, foi jogada, sei lá. Eu acho que foi Foi- jogado, porque ele foi tava bem jogada, machucado. É, É, porque o cara ia se só que ele matar, falava aí ele que fez todo o furo ele dele, tava não se bem matou. normal, Daí assim, ela com uma cara pulou. bem serena. Ah, mas Sim, eles fizeram ela foi hoje jogada com a... certeza. Mas tá uma Certeza, confusão porque ele aqui. tava muito machucado. E ele- Eles enterraram passou ela pano e na parece que cara. ela tava cheia de Hematoma. hematomas E ele também e... tava todo. Ele jogou ela? Uhum. Só que ele tava com a Mas cara parece assim, que de tem loucão indícios mesmo, que assim. foi- ele matou Aham, só responde fala. E tava ele e a irmã em casa, e a irmã dele passou pano no apartamento antes da polícia entrar pra tirar. Como que chama quando desenterra? Exumação. Eles fizeram hoje, parece. Enterrar uma pessoa Por que assim. enterraram se tinha essa Então, não sei. Fizeram a exumação. O que eu fiquei sabendo que a exumação foi feita para ver se ela foi Envenenada, né? envenenada, mas eu falei assim, mas não. Mas já não- deveria não colher os colher. líquidos dela, tudo. isso Foi um homicídio, em tese homicídio, né? Foi um homicídio. Feminicídio. Tinha que ter feito tudo antes. Tudo. Não, agora a gente é porque eu já trabalhei com laudos policiais, lendo, entregando para o procurador, para o promotor na época os laudos. Você vê cada barbaridade acontecendo. Assim, porque eles trabalham, não é nem criticando eles, o volume é muito, são poucos peritos, né? E são coisas assim que você fala assim, gente, então, teve situação que a gente tinha que, eu ia com o promotor do Tribunal do Júri, nós tínhamos para tirar fotos do lugar, tipo, 3 meses depois que o homicídio aconteceu, porque não tinha foto. Por exemplo, tem uma foto lá, esse foi um caso que a gente levou até um susto, porque eu fui tirar foto e o cara quis me bater, foi uma situação bem... Na ingenuidade, eu saí com um policial, um promotor e eu, com a máquina fotográfica. Ele falou, Orlando, bate foto do orelhão lá. O cara correu no orelhão, chamou a polícia. Agora bate foto. Aí o cara do bar do orelhão já tinha sido prejudicado, porque foi reportagem lá, perdeu clientela. Aqui você não vai bater foto. Ele já foi com o pé de pau pra cima de mim. Tá bom, já. Olha, quietinho, né? Mas assim, de um homicídio, a polícia tirou uma foto do corpo dele no chão, foi só isso. Não tinha outra foto. Aí o promotor não tinha como se referenciar de onde veio o fulano, de onde veio esse cano, o que aconteceu, de onde ele veio caminhando. Não tem nada disso. Despreparo, Isso, assim, né? isso é um caso, era muito despreparo. É uma coisa medonha. Só um parênteses, quando você falou ali, você falou assim, mas quando tem 4 anos é outra coisa? Não, é porque há uma discussão muito grande sobre até quando dura o estado corporal. Então, alguns colocam, são 6 meses até depois do nascimento. Mas, por exemplo, já teve o tribunal de júri em Brasília, em que o promotor colocava a criança tinha 3 anos, e foi alegado estado corporal, e foi aceito. O tribunal de júri não aceitou. Estado da mãe. Estado corporal, a depressão Até pós-parto. 3 anos? Sim. Eu tenho lá na escola gêmeos que a mãe teve, 3 anos, e ela está em tratamento até hoje. Ela não consegue ir nas reuniões. Quando vai, a gente tem que cuidar. Há uma discussão muito porque grande, ela tá totalmente- porque não é tão imediato E só. foi depois do parto que ela A questão é, até quando vai? Desencadeou. E aí? Se não fechou, se não curou. 3 anos. Eu não- Porque é um surto, né? Ela pode ter o surto e depois não retomar, né? Parece sim. É porque o conceito de ao matar não está matando o bebê em si, né? Está se matando. Ao matar, não está matando o bebê. Então, nesse caso de Brasília, a mulher liga para a polícia e informa a polícia, olha, tem uma mulher que matou o bebê. Bateria. Ah, bateria. Você quer colocar o cabinho? Ela mesma? Ela a liga. médica é essa? Não. Agora da médica, era ela que pediu socorro. Ela pediu Ela foi socorro. no porteiro lá. Ela foi no porteiro pedir socorro, né?
Aí o que Mas será ela que deu conta acontece? que ela Ela tinha cai em feito? si, ela cai. Deve Ela ser. conseguiu Mas ela isso. correu Mas vai e com volta, vai e situação. volta. Ah, vai. Não volta integral, não. Uma vez, não. E assim, porque senão curaria. Certo, e não tem isso, como. não. O delírio acontece, né? É o céu aberto, é o caos. Esse céu aberto, Céu a aberto essência no do fim, outro você falou. é diferente do suicídio, essa situação, né? O surto para suicídio, o surto. Aí eu tô assunto. São outros caminhos, vão entrar outro caminho, né? Mas é o caos do caos daí, né? É o caos, de qualquer forma, é o caos acontecendo. Mas é o caos do caos, né? Vamos dizer assim. É o caos mais caos, né, Caos, Júlia? caos. Caos do caos. É um caos. Por quê? Que é tão Porque caos que... nós já estamos no caos, né? Não, mas é o caos psíquico. Um caldo. É que na verdade é que um não caos com ordem. ordem. A gente tá no caos com ordem, eles são caos sem ordem. Nós, na verdade, temos um pseudo-caos. Bom, vou pegar um gancho que você falou que vai ser bem interessante. Quando a gente percebe essa desordem nossa, neurótica, ela é a ordem. Ela está acontecendo exatamente numa busca de ordem. Foi ótimo você falar isso. Vocês duas, uma trouxe o caos e outra o caos do caos, né? Quando a gente fala disso, a gente está falando da cadeia de significante. Ó, tem origem no processo do recalque, durante o qual os significantes, nome do pai, são substituídos pelos significantes do desejo para a mãe. A partir de então, os significantes conscientes e inconscientes são tecidos, pois existem regras, tecidos, né, conscientes em conjunto, através de metonímia e metáfora, as duas funções que geram significados. Tudo é significado. Então, quando você vê esse indivíduo caótico, onde abre a porta, fecha várias vezes, você imagina que isso é um ato de loucura. Não, há um objetivo. Esse caos é para eu que estou vendo, não entenda a metonímia dele. O analista dele precisa dar sentido a isso, ajudá-lo a dar sentido. No momento que ele ajuda a dar sentido, ele começa a perceber que quando ele faz isso, não é o desejo dele fazer isso. Voltamos àquela história. Ele chega no consultório assujeitado. Não é o desejo dele que acontece. Por isso que dói. No momento que ele percebe que não é o desejo dele, mas por que esse desejo acontece, aí isso toma sentido. Tendo sentido, ele pode abrir mão. Agora, isso é fácil. Volta aquilo que você falou lá na palestra, de fato. É simples assim? Não, isso são talvez anos de terapia para não chegar a muita coisa. E, de repente, dá um passo para trás. Quanto tempo essa mãe aí, no caso paralelo, né? 4 anos o bebê, já tinha sido internado antes. Há quanto tempo vem acontecendo, tomando medicamento, talvez até fazendo terapia, e de repente dá um deslize desse, né? Então, assim, na verdade, nós não temos um caos para o neurótico, nós temos ordem. Nós precisamos entender que ordem está sendo imposta. E para o psicótico, sabe? Não pode perder a aula de sábado. Você não teve essa aula no outro módulo, você vai ter aqui depois para sofrer. O desejo, você vai ter depois, Chile, vai ter para sofrer. Né? O desejo, ele busca alguma coisa. No falo, é o significante da Gente, fundamental do ser humano. Aí, Rebeca, o que está falando, né? O que é o falo? Né? É fundamental do ser humano e, ao mesmo tempo, do preenchimento do vazio que ela produz. Então, eu sentir a falta me promove um vazio. Do que está cheio sentir a falta? Do vazio. É um contraditório, mas é essa brincadeira que Lacan vai fazer com a palavra. O falo me remete ao desejo. O curso ético é regulado pela função fálica, e nesse sentido existem 4 protagonistas. Aí Lacan vai trazer um quarto elemento aqui, o que ele vai dizer? Eu tenho uma relação edipiana, a mãe, com quem a criança tem o vínculo, o pai que interdita, a criança e o falo. Isso numa relação neurótica. E numa relação psicótica? Eu não tenho falo. O pai não interdita. Só tem Não nem o pai, né? Na relação psicótica. Numa relação neurótica tem. Em torno desse último é que gravita o desejo dos outros 3. Todos os 3 aqui estão vinculados ao que falta nesse mito, né? nesse matema lacaniano. Né? Lacan vai trabalhar com esse matema. Matema é um pedaço de mesmo, mito. só ele daí, é só criança do perverso? O perverso é só ele. Só criança, né? O perverso está solilóquio. Né? A relação ele é o próprio do pai, né? A mãe é o objeto dele,
e não há falo. Do psicótico não tem um falo, né? Nem Nem o pai. Nem o pai. O pai não Ele não entrou se na estrutura. organizou, né? Ele não teve nada, né? Nessa parte, Não, né? não, Não desordem. conseguiu, em nenhum Como? momento, ter... É desorganizado. É uma desorganização completa. Então nós temos aí, para lá, dá tempo? Que horas são? Né? Nós temos o primeiro, é porque eu vi tempo, precisa dar tempo. O primeiro tempo do Édipo em Lacan. Ao entrarmos no primeiro tempo do Édipo, Tá ficando a criança, neurótico. dentro da ideia já Presta uma proposta, borracha. resposta de um vazio, tanto dela quanto da mãe, ela se coloca imaginariamente como objeto de completude desse vazio. Ela se coloca como objeto fálico da mãe e, nesse primeiro tempo, não pode ainda ser vista como sujeito, mas como a falta, como complemento da falta da mãe. Ela é o falo da mãe. Grava isso aqui. Ela é o falo da mãe. Primeiro momento do Édipo em Lacan é a criança se torna falo da mãe. Vamos resgatar aquilo que a gente estava falando bem no começo, do Garcia Rosa, né? Vamos resgatar aqui. No momento em que eu sou separado do cordão umbilical, eu sinto caos. Como é que eu organizo esse caos? Com uma fantasia. Qual é a fantasia? Agora eu consegui de novo ser completo. Em quem? Olha, enquanto estava vindo o instinto de autoconservação, vinha também o instinto de apoio. Esses dois instintos de apoio e conservação vão gerar a pulsão de vida. Então, Freud inicialmente trabalha com duas pulsões, depois ele unifica e transforma apenas numa pulsão. Essa pulsão de vida, ela vai dar sentido a essa fantasia que eu tenho de que eu agora voltei a ser completo. Por quê? Faltava na minha mãe algo, eu era isso. Então, eu e minha mãe somos uma coisa só. É o primeiro momento do Édipo. O bebezinho está ali, completamente mergulhado nisso. Entenderam? Quem é o louco nessa situação? A criança e a mãe. É conservação mais o quê? Conservação e apoio. Apoio. O louco é a mãe e o filho. É a mãe e o filho. Nesse primeiro momento, a mãe está abobada pelo filho, é o que lhe falta, e o filho completa a mãe. Nós poderíamos pensar, nós vamos ter que ter momentos de discussões temáticas. Vocês poderiam, pegando desse gancho que a gente falou hoje aqui, escolher um tema. Uma hipótese, o Alex poderia escolher, por exemplo, depressão pós-parto. E a gente marcar um evento para trazer, uma outra pessoa trazer, né, uma outra temática, né, ligada a essa questão. Acho que vai ser interessante. Porque se a gente for discutir cada um desses, isso aqui, a gente não consegue avançar. Mas, por outro lado, a gente precisa disso. Porque, na verdade, isso é o papel da supervisão, a gente trazer essas temáticas que a gente enfrenta no dia a dia. Né? Que é o que vê, né, na hora da terapia. Sim, é o concreto, é a experiência em si. Né? A referência ao pai, nesse tempo, ela é apenas velada. Então vai ter essa observação. O que é velado, o que é revelado. Então, no primeiro momento do Édipo, enquanto o bebê é